É um enorme prazer para mim estar aqui hoje, é um enorme prazer ver o quanto este partido cresceu nos últimos anos, é um enorme prazer voltar ao Hard Club, desta vez deste lado. Muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. Estamos em 2024, isto quer dizer que no próximo ano fará 30 anos desde que António Guterres se tornou primeiro-ministro pela primeira vez. O muro de Berlim tinha caído há pouco tempo e foi nessa altura que descobrimos a enorme miséria, a enorme pobreza que havia do outro lado do muro. Desde essa altura, tirando 2 curtos intervalos de tempo, o PS governou sempre. Estamos a falar de quase 30 anos de governação ininterrupta do Partido Socialista. Nesse período, a maioria desses países que nós descobrimos no princípio dos anos 90, que viviam na miséria e na pobreza, já nos ultrapassaram. Foram 30 anos de estagnação que permitimos que esses países que vinham da absoluta miséria nos ultrapassassem. É por isso urgente, muito urgente, tirar os socialistas do poder. Mas mais do que os socialistas do poder, é urgente afastar as políticas socialistas do poder. Eu tenho repetido que um partido não são as suas pessoas, são acima de tudo as suas ideias, e isso aplica-se também ao PS. A responsabilidade do estado em que o país está não é especificamente do Guterres, ou do Sócrates, ou do Costa, ou do Pedro Nuno Santos. Todos eles são a face do mesmo problema. E o problema de base deste país são as políticas socialistas, e são essas políticas socialistas que precisamos de afastar do país de vez. Foram as políticas socialistas, quer sejam elas representadas por Guterres, Sócrates, Costa ou Pedro Nuno Santos, que contribuíram para a enorme imigração jovem que temos hoje. Foram as políticas socialistas, sejam elas representadas por Guterres, por Sócrates, por Costa ou por Pedro Nuno Santos, que levaram a saúde ao estado que tem hoje. Foram essas políticas socialistas que nos levaram ao atraso, que nos levaram para a cauda da Europa, que levaram o estado da educação até onde ele está. É por isso que é a altura de mudar e no próximo dia 10 de março gritar bem alto: chega de socialismo, é a altura de termos políticas liberais. Liberal! 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 No entanto, esta urgência de afastar os socialistas do poder não deve afastar-nos das nossas convicções. A conversa do chamado voto útil é um desrespeito perante a democracia pluripartidária. O voto útil numa democracia saudável é o voto em quem acreditamos que pode fazer mesmo a diferença. O voto útil em democracia é o voto convicto e não um voto tático devido a um sistema eleitoral desenhado para servir a alguns. Porque não duvidem, não há voto mais útil
do que votar em alguém em quem se acredita. Não há voto mais útil. Não há voto mais útil do que votar na iniciativa liberal. Porque a nossa utilidade está à vista de todos. Porque apenas pouco mais de 4 anos de entrarmos na Assembleia da República, nunca se falou tanto sobre a carga fiscal, sobre os rendimentos do trabalho como hoje. E isto sim é ser útil. Nunca se falou tanto do drama da imigração jovem como se fala hoje. E isto sim é ser útil. Nunca se falou tanto da importância do investimento para o crescimento, para os salários. E isto sim, isto é ser útil. Se não fosse a iniciativa liberal, quem é que teria levantado a voz contra as medidas excessivas durante a pandemia? Isto sim, isto é ser útil. Liberal! Se não fosse a iniciativa liberal, quem é que teria defendido as crianças durante os longos confinamentos em que fecharam as escolas? Isto sim, isto é ser útil. Se não fosse a iniciativa liberal, ainda hoje a discussão sobre a habitação era a quem é que teríamos que tirar casas para dar uns aos outros. Não teríamos falado sobre os temas da construção. Isto é ser útil. Se não fosse a iniciativa liberal, quem é que se teria oposto à injeção de dinheiro em empresas falidas como a TAP e a IFASEC? Isto sim é ser útil. Antes da iniciativa liberal, nunca ninguém tinha reservado um dia inteiro na Assembleia da República para falar de um dos maiores problemas que este país tem, o problema do centralismo. Isto sim, meus amigos, isto é ser útil. Se não fosse a iniciativa liberal, nunca se teria acabado com a vergonhosa perseguição da autoridade tributária a quem se esquece de pagar meia dúzia de euros em portagens. E isto sim, isto é ser útil. Se não fosse a iniciativa liberal, ainda hoje muitos jovens desistiriam de entrar na universidade porque não saberiam se iriam ter bolsa antes de entrarem. Isto, sim, isto é ser útil. Mudar Portugal, mas mudar Portugal a sério, como nós temos feito, é útil. E por isso o verdadeiro voto útil é na iniciativa liberal. Eu até tenho algum receio de falar disto, trazer os avós para a campanha, tem corrido bastante mal. Mas há uns dias estive com a minha avó, que ficou sobressaltada quando recebeu uma carta das finanças. Não, estou brincando. Eu vou falar a sério. Nos longos silêncios que são as nossas visitas, eu pus-me a pensar em tudo aquilo que a minha avó atravessou. Ela nasceu antes do Estado Novo. No 25 de Abril era mais velha do que eu sou hoje, estava prestes a ser avó. Antes disso já passou pela miséria da Segunda Guerra
mundial, tudo aquilo que se passou durante aquele período, passou alguma fome. Depois do 25 de Abril, assistiu já como avó de vários netos à entrada de Portugal na CEE, à revolução que isso foi na nossa vida. Viu a Expo 98, viu os telemóveis a aparecerem, chegou a ter o seu próprio telemóvel, viu as novas autoestradas, viu o uso e o abuso dos fundos europeus, viu um partido liberal entrar na Assembleia da República, viu o seu próprio neto entrar na Assembleia da República. Liberal! Nós, como país, passamos por tanto, mudamos tanto ao longo das últimas décadas, conquistamos tantas coisas. Eu, por vezes, penso, se a minha filha tiver a sorte de chegar à idade da minha avó, viverá para ver a passagem do próximo século. Se os nossos filhos, muitos dos nossos filhos e netos, chegarem a essa altura, irão ver a passagem do próximo século. E se a minha avó viveu tudo isto, eu penso muitas vezes o que é que a minha filha irá viver nos próximos 70, 80 anos. Teremos um mundo melhor nos próximos 70, 80 anos. Nós estamos numa encruzilhada muito, muito complicada. Não sabemos onde é que isto vai dar, não sabemos se este período que nós vivemos após os anos 60 e 70 foi o melhor período de sempre, uma altura de paz nunca vista. Não sabemos se Portugal irá recuperar e voltar a ser um dos grandes países da Europa, se voltará a estar no pelotão da frente. Não sabemos se iremos ultrapassar este atraso que empurra os nossos jovens ou se iremos ainda atrasar-nos um pouco mais. Mas uma coisa eu sei, é que nesse processo eu não estarei em casa a olhar para o Facebook, a reclamar no Twitter. Eu vou estar aqui convosco a lutar para tudo o que elas possam fazer. Liberal! 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 Porque é para isso que nós trabalhamos, para garantir que no futuro todos os nossos filhos, os nossos netos, possam olhar para trás e dizer que nós contribuímos para que eles tivessem um futuro melhor. Para que um dia, quando esses netos, esses filhos nos perguntarem onde é que vocês estavam naquela encruzilhada da história, nós possamos responder: nós estávamos a trabalhar por um país melhor, por um mundo melhor, por uma democracia melhor. Liberal! 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 E nos próximos anos serão dados muitos passos, uns pequenos, outros grandes. No próximo dia 10 de março será dado mais um passo. E o melhor passo que podemos dar é dar força à força política que garante mais liberdade económica, mais liberdade individual e mais liberdade política. E aí só há um voto útil, que é na iniciativa liberal. Muito obrigado. Liberal! 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 Muito obrigado!